O segredo do fracasso é a comparação. Essa semana, essa frase saiu em mais uma dessas conversas edificantes que o cotidiano nos proporciona, né? E que só percebe, claro, quem está atento à vida. E o mais legal foi que quando eu mandei essa mensagem, um grande amigo desses verdadeiros que se sentem à vontade para discordar de você, e aí eu mandei a mensagem e ele disse assim: Caião, essa frase é contestável, hein? Porque eu estou sempre comparando para ver o que que eu posso fazer melhor, porque sempre tem como melhorar e sempre tem alguém fazendo melhor do que você. Ele tem razão. Vamos destrinchar o assunto. Essa frase, ela é reproduzida de diversas formas, mas com a mesma essência, né? Vamos lembrar algumas aqui que podem nos remeter a essa análise de comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde. Na garagem, qualquer Ferrari é Fusca. Ah, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Quem vê close não vê corre. Nem tudo que reluz é ouro. Medir a vida com a régua dos outros é caminho certo para a frustração. Não inveje o palco alheio, construa o seu. Enquanto você se compara, o outro segue vivendo. A comparação alimenta a inveja e mata a gratidão. O seu capítulo 2 não precisa parecer com o capítulo 20 de alguém. E por aí vai. Olhando para essas frases, será que a gente consegue chegar a uma conclusão e saber se a comparação deve ou não ser feita, se o fato da gente se comparar pode ser ou não benéfico? A resposta, a meu ver, aqui é sim e não. Eu adoro dar essa resposta, não por ser advogado, mas porque a vida é assim, né? Como tudo na vida, nada é absoluto, só Deus. As verdades de Deus são absolutas e todos os princípios que delas decorrem também. Mas o resto é passageiro, é transitório como a nossa vida. A gente pode pensar que a comparação não é boa ou ruim por si só. Ela é só uma ferramenta. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina o metal. O metal pode ter sido uma espada lá na era medieval, que era usada para matar pessoas. Pode ser uma faca de açougueiro, usada como ferramenta de trabalho, e hoje pode ser um bisturi na mão de um médico, usado para salvar vidas. Então o metal é bom ou é mal, né? Nenhum dos dois. O metal é só uma ferramenta. A destinação vai depender de quem usa. Ou seja, uma ferramenta pode ser boa ou má, dependendo de quem ela está nas mãos. Um outro exemplo é o dinheiro, né? Que é muito controverso aí. Tem gente que diz que o dinheiro é o mal do mundo. E tem gente que diz que a falta do dinheiro é o mal do mundo. E o mal não está no dinheiro, está em quem o detém. É só a gente pensar nos extremos, né? Quem vive para acumular é avarento. Quem gasta tudo de forma negligente é pródigo. Enquanto isso, o bom uso do dinheiro seria a caridade, que não tem nada a ver com igualdade, diga-se de passagem, né? Mas isso é outro assunto. O próprio Chico Xavier disse uma vez que o dinheiro é o sangue da sociedade. Quando alguém para a circulação em proveito do próprio egoísmo, gera trombose. E ele ainda diz que o dinheiro não é bom nem mal, né? Quem o detém é que pode ou não desfigurar a missão do dinheiro. E que nós devemos compreender os que desfrutam da riqueza material como administradores dos bens de Deus, né? E tantos deles, os ricos, né? Se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos desprotegidos, de forma que mais ricos e menos ricos, ambos são dignos diante de Deus. E dá até para pegar isso que o Chico falou e ir um pouco além, dizendo que, além que eu digo desdobrando, né? Quem sou eu para ir além do Chico? Mas dá até para ir além no seguinte sentido. É, dizendo que, de forma mais precisa, o que diferencia se uma ferramenta vai ser boa ou má, não é exatamente quem a segura,
mas o uso que dá a ela. Tá, e como assim? Não é a mesma coisa? Não se a gente pensar, por exemplo, no apóstolo Paulo. Era bom ou mal? O primeiro impulso é dizer que ele era bom, porque ele divulgou o cristianismo. Ele é o responsável por ter divulgado o cristianismo, por ter internacionalizado o cristianismo, né? Porque ele foi o único que foi muito além das regiões mais próximas ali de onde os apóstolos conviveram com Jesus. Só que aí depois a gente lembra que quando Paulo ainda era Saulo, ele matou e perseguiu muitos cristãos. E na prática, ele não era nem bom nem mal. Ele era apenas um homem em desenvolvimento. Então, a pessoa má pode fazer bom uso da ferramenta e uma pessoa boa pode fazer mau uso da ferramenta. Já que é assim, vamos focar no uso, não em julgar se a pessoa é boa ou má. Vamos focar no uso que se faz da ferramenta. Qual seria o mau uso da comparação? Quando eu comparo laranja com banana, né? Como no exemplo das frases anteriores, se eu comparar o meu bastidor com o palco dos outros, que é exatamente o que acontece nas redes sociais e é por isso que gera depressão e ansiedade, né? Por que que isso acontece? Porque você conhece exatamente o seu bastidor. E aí você compara com o que o outro escolheu mostrar nas redes e não com a vida inteira do outro. E o que o outro escolheu é normalmente o palco. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, porque as aparências enganam, né? O esforço por trás do sucesso alheio nem sempre é visível. Eu também faço um mau uso desta ferramenta chamada comparação, quando eu comparo o reconhecimento do outro com o meu reconhecimento, sem comparar o plantio. Eu quero colher igual, mas eu não comparo se eu estou plantando igual. Ou quando eu comparo o resultado do outro com o meu, sem considerar que nós estamos em fases diferentes. Nesse caso, eu não estaria comparando o palco do outro com o meu bastidor. Pode ser que eu esteja mesmo comparando palco com palco, mas de forma descontextualizada. E tem um uso pior ainda, que é quando eu comparo algo que me gera dor, e por isso eu quero fugir, com aquilo que não me gera dor, mas não me gera só porque eu não conheço. O que dói eu conheço, o outro eu deduzo que não vai gerar dor. Nesses casos, o mau uso da comparação só drena a nossa energia, né? Porque nos conduz ao vitimismo, um vitimismo decorrente de um não reconhecimento. Mas esse não reconhecimento, normalmente, acontece, né? Ou acontece na maioria das vezes, porque a pessoa está esperando colher sem plantar. Ou ela acha que está plantando direito, mas não está. E qual seria, então, o bom uso da comparação? O bom uso é aquele que promove o meu crescimento pessoal, quando o outro é para mim apenas uma referência, e a partir dessa referência eu descubro que existe um horizonte além do que eu conhecia, ou que existe uma forma melhor de fazer o que eu já faço. Posso fazer mais rápido, com menos esforço, consumindo menos recursos, ou seja, quando o meu olhar para o outro aprimora o meu plantio. Quando eu consigo focar no meu plantio, confiante de que a colheita é certa. Aí eu estava pensando no que falar aqui sobre a comparação e lembrei de uma historinha que eu ouvi quando eu era criança. Era uma historinha que dizia que um homem vinha caminhando por uma rua carregando um cacho de banana e era só aquilo que ele tinha para comer. Então ele andava e se lamentava, né? Ficava se lamentando que era só banana que ele tinha para comer, que ele não aguentava mais, já tinha enjoado. E assim ele ia. Comia uma banana, jogava a casca para trás, se lamentava mais um pouco, pegava outra banana e fazia o mesmo. E depois de um tempo caminhando, ele olhou para trás e vinha outro homem pegando as cascas que ele jogava no chão e comia. Alguma vez já deve ter acontecido com você de reclamar de algo com alguém, e aí essa pessoa, na tentativa de te aconselhar, provocou a reflexão de você olhar em volta e perceber que tem gente muito pior do que você. Mas se a gente não faz uma leitura atenta, vai parecer que esse conselho é para você se sentir superior àquele que está pior, ou para você se contentar com o que já tem e não buscar avançar.
E não deveria ser nenhuma nem outra dessas interpretações, né? Essa reflexão é para darmos valor ao que temos e usar a energia para ir além, no lugar de ficar gastando essa energia com a reclamação, né? Talvez o homem que estava comendo as cascas já teve a oportunidade de comer banana e não deu valor. E enquanto ele estava comendo as cascas, pensou que daria tudo para voltar a comer banana. E o que hoje come banana pode chegar na situação de comer casca, porque todo mundo está sujeito aos reveses da vida. A gente só não pode esperar perder para dar valor, né? E eu lembro sempre quando eu penso nessa historinha, que o meu velho vô falava, não para mim diretamente, mas chegou para mim, de que toda vez que você achar que você está muito mal, olha para trás que você vai ver gente muito pior do que você. Mas quando você achar que está muito bem também, olha para frente, você vai ver gente muito melhor do que você. E isso te ajuda a se manter em equilíbrio. Essa é a palavra que talvez resolva essa questão se a comparação é boa ou não, né? Toda vez que eu olho para a colheita do outro, eu negligencio o meu próprio plantio. Pense nisso. Às vezes, na sua caminhada ou em algum momento da sua caminhada, a grama do vizinho parece mais verde. Mas será que você olhou de perto? Ou só passou correndo e julgou de longe, alguma distância? Talvez ele só regue todos os dias. Talvez ele escolheu só mostrar a melhor parte do jardim, a parte mais bonita. Ou talvez até ele esteja tão ocupado olhando a sua grama que ele nem percebe que já pisou nas flores dele. A verdade é que a comparação é traiçoeira. Se você ainda não amadureceu o uso dessa ferramenta, no começo parece só uma curiosidade, mas logo vira cobrança, passa a ter um peso que não te pertence, porque quando você se mede com a régua dos outros, você automaticamente se encolhe, né? Você encolhe o valor da sua própria jornada. Tem gente que acelera aos 20, outros só pega no tranco aos 40 e tá tudo bem. O tempo do outro não é o seu. A batalha do outro não é a sua. A estrada do outro não leva para o seu destino. Então, por que que você vai insistir em ficar se medindo pelo mapa dos outros? A comparação imatura é um veneno que se disfarça de motivação. Parece que inspira, mas no fim paralisa, porque você deixa de agir por amor e passa a agir por medo, raiva, mágoa, vingança. Mas a vida real, a vida de verdade, aquela que pulsa no peito, não está no palco alheio, está nos bastidores do seu próprio processo. Enquanto você se compara, o outro segue vivendo. Enquanto você se frustra, o outro nem sabe que é parâmetro para sua dor. O mais curioso é que você pode até já ter conquistado uma Ferrari, mas está vivendo como se tivesse um Fusca. Ou seja, até o seu melhor pode parecer pouco se o olhar for distorcido pelas lentes das suas crenças limitantes. Então, respira. Se for para se comparar, que seja com quem você era ontem, com o medo que você superou, com a força que você nem sabia que tinha. A comparação ela pode te levar por dois caminhos. O caminho da exclusão, da insegurança, da falta de autoconfiança, da desvalorização pessoal ou da valorização superestimada, do vitimismo, da frustração, da ansiedade, da rivalidade, da inveja, da arrogância e das razões pelas quais o sofrimento parece inevitável. Ou pelo caminho do pertencimento, do autoconhecimento, da clareza, da visão ampliada, do progresso, de novas estratégias, do despertar, da prosperidade, da autorresponsabilidade, da humildade e das possibilidades de crescimento. E como a gente está falando só de uma ferramenta, qual desses caminhos será o seu? Está nas suas mãos escolher. E eu sei que é difícil, mas a primeira escolha que a gente faz quando é difícil, quando a gente não consegue sozinho, é pedir ajuda. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que você, mais do que os limites, encontre os caminhos, mais do que a impotência, encontre a abundância e infinitude com que esse universo foi criado. Que você se livre, de uma vez por todas, da rivalidade tóxica e substitua pela cooperação sem julgamento. Que você admire sem se diminuir
Inspire sem se apagar. A vida não é corrida, ela é travessia, e cada um carrega nos pés uma história que só faz sentido no próprio caminho. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.